Olá, gente, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine e faça a sua luz resplandecer sobre ti, que o Senhor ele te dê paz, te dê vitória, em nome de Jesus Cristo. Você recebe nesse dia, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Deixa eu abrir aqui a carta magna, que é a Sagrada Escritura. Vou ler um versículo muito conhecido para vocês, tá certo? Eu quero declarar, será que você sabe o poder que tem uma declaração da bênção de Deus sobre a sua vida, uma palavra profética? Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, a tua família, sobre os teus negócios. O Salmo 121 é um salmo maravilhoso, não é verdade? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhe bem, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleva os meus olhos. Olhe bem que eu vou te falar essa frase aqui. Eu quero que você grave na tábua do seu coração. A maneira como cada dia começa ao olhar para você depende para quem você está olhando. Novamente, a maneira como cada dia começa a olhar para você, quando o dia nasce, a maneira que ele olha para você depende para quem você está olhando. Sabe, quando você está olhando para Jesus, a tempestade tem que se acalmar. Quando você está olhando para Jesus, as ondas, os vendavais, como disse lá na palavra, calma vento e cala mar, tem que se acalmar. Quando você está olhando para Jesus e você diz, eu estou fraco, mas para quem você está olhando é que vem a tua força. Paulo orou 3 vezes, tira o espinho na carne. Só que ele estava olhando para Jesus. E Jesus disse assim, olha, eu não vou tirar, porque nem sempre Deus tira. Às vezes Deus não tira, mas Deus dá graça para você suportar e vencer o processo. A palavra do Senhor diz que o profeta profetizou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aquele profeta estava olhando para o Senhor. Ele estava olhando para Deus. A maneira como cada dia começa a olhar para você depende de quem você está olhando. A pergunta é, você está olhando para a luta? Davi disse assim, quem é esse incircunciso? Lê lá. Davi não chama Golias de gigante. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei em nome do Senhor dos Exércitos. Olha Davi dizendo, eu estou olhando para o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, meus olhos estão postos nele. Ele me deu força para matar urso, ele me deu força para matar leão e ele vai me dar vitória sobre esse gigante. Você está olhando para o gigante? Ou você está olhando para Cristo? Você está olhando para a dívida ou para quem tem a solução da dívida? Oh, glória! Você está olhando para o Salvador, o Todo-Poderoso, que está assentado no trono, ou você está olhando para a escassez? Será que você está olhando para a porta que se fechou? Está olhando para o projeto que deu errado? Está olhando para algo que ia acontecer e não aconteceu? Algo que não saiu do seu jeito? Presta atenção. A maneira como as coisas reagem na sua vida é demonstração de quem você está olhando, você tem depositado a sua fé, quem você tem colocado a sua confiança. Quando você olha para Cristo, você atravessa barreiras, você atravessa montes, você caminha sobre as tempestades, sobre as águas, porque os que olham para o Senhor, os que confiam no Senhor, é como um monte de Sião que não se abala.
mas permanece firme para todo sempre. Ei, serão como asas, voarão como asas de águias, caminharão e não se cansarão, voarão, não se fadigarão. Os que estão olhando para o Senhor vai voar mesmo no meio da tempestade e vai dizer: eu não tenho a nada, porque o meu Redentor vive. Jó estava olhando para Deus. O meu Redentor vive. Jó 19, 25, e no 42, 2 ele vai dizer: eu sei que ele tudo pode. Eu estou assim, mas ele pode mudar. Eu estou assim, mas ele pode mudar a história. Eu estou assim, mas eu sei que ele faz. Eu estou assim, mas o Jó estava olhando para ele. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A pergunta é: para quem você está olhando? Você está olhando para o boleto? Você está olhando para o problema? Você está olhando para a dificuldade? Você está olhando para a doença? Porque a maneira como cada dia começa a olhar para você depende de para quem você está olhando. Porque quando você está olhando para Deus, você entrega tudo na mão de Deus. É vitória. Vou terminar aqui, gente. Poderia falar de Abraão. Poderia falar de Isaac. Poderia falar de Jacó. Poderia falar de José. Hein? Eu poderia falar de Moisés. Eu poderia falar do sogro de Moisés. A mãe de Moisés teve um problema sério. Muito sério. O filho dela ia morrer. Mas ela olhou para Deus. O Deus que guarda o filho. O Deus que guarda o filho. Lá nas margens do rio Nilo. Deus é o Deus que te guarda. Não sei qual é o problema que você está passando. Podia falar de Elias e Eliseu. Poderia falar de Natã, Davi, Saul por algum período, Samuel. Eu poderia falar para Ana, falar de Ana. A mulher que tinha um sonho de ter um filho e não tinha. Mas no dia que ela olhou para Deus e disse: se o Senhor me der, eu te dou. Ela fez um voto. Olha para mim, olha aqui. Ana fez um voto. Olha aqui, eu vou encarar você aqui, ó. Ana fez um voto. No dia que Ana fez um voto, disse: me dá que eu te dou. Me dá que eu te dou. Se o Senhor me der, eu coloco no altar. Se o Senhor me der um filho, se eu gerar, eu coloco no altar. Só para mim ter um filho. Deus disse: gostei. Você não pediu para você, pediu para mim. Eu quero um filho. Vou fazer você gerar, porque você vai me entregar o Samuel. Você só quer para você, né? E Deus fica onde? E o reino de Deus fica onde? E a obra de Deus? Porque Samuel gastou a vida dele na obra, o profeta. Você tem feito o quê? O voto mudou a vida de Ana. Não vou entrar no voto aqui, não. Eu vou falar aqui, focar em Ana, nessa parte que Deus mudou a vida de Ana. Porque ela olhou para Deus. No dia que ela fez uma oração diferente, o diferente aconteceu. Vamos orar? Senhor, a maneira como cada dia começa a olhar para nós, a maneira como a vida olha para nós, depende da forma que nós olhamos para Ti. Deus, nós estamos olhando para Ti. Meu Deus, que palavra foi essa, Pai? Nossos olhos estão postos em Ti. A nossa fé, nossa confiança está no Senhor. Nós não estamos olhando para o homem, para a tempestade, para a dificuldade, para os problemas. Nós estamos olhando para Ti, Senhor. Senhor, a nossa fé e confiança está em Ti. Senhor, essa pessoa que estava olhando para a tristeza, para a depressão, para a angústia, para a mágoa, para o problema, nós colocamos nossos olhos em Ti, Senhor, na luz. O Senhor é a nossa luz, o nosso Deus, porque é do Senhor que vem a vitória, Pai. Senhor, abençoe os Teus filhos que estão aqui, Pai, assistindo,
dando like, compartilhando, fazendo esse canal crescer. Eu declaro a bênção do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Você recebe? Dá o like, compartilha, mande para mais pessoas. Vamos fazer esse canal crescer. Fica com Deus.